O Ministério das Relações Exteriores começa as tratativas para fechar uma nova lista de repatriados que podem deixar a região do conflito na faixa de Gaza. O Itamaraty está concentrado neste momento em estabelecer critérios que serão utilizados para a saída dessas pessoas do território palestino. A mobilização é realizada depois de um pedido direto do presidente Lula. A gente vai agora a Brasília conversar com o João Pedro Melo sobre essas tratativas, essas negociações, também sobre as ameaças sofridas pelos cidadãos que foram repatriados e estão aqui no Brasil. Foi isso, né? Depois de ficar esperando por mais de 30 dias para ser autorizado a deixar a zona de conflito entre o governo de Israel e o grupo islâmico, o grupo terrorista Hamas, o brasileiro Hassan Rabi, por exemplo, pôde deixar o país, pôde deixar a faixa de Gaza depois da autorização, veio aqui ao Brasil e agora pode deixar o Brasil caso não receba uma proteção do governo. Então é isso, né, gente? A gente vai ter de seguir acompanhando. Ele pediu proteção depois de sofrer várias ameaças junto com os familiares dele. O Hassan ficou muito conhecido aqui. Você acompanhou o passo a passo, praticamente o dia a dia, com o Hassan revelando, mostrando ali as imagens e nos contando o que aconteceu com esse grupo de brasileiros aguardando autorização para cruzar ali a passagem de Rafah na fronteira com o Egito. JP, bom dia para você, seja bem-vindo. Vamos lá, falando sobre esses dois aspectos aí. No caso, as ameaças e o pedido de proteção ao governo brasileiro e também essa negociação para uma segunda lista. Seja bem-vindo, JP. A você, a todos que nos acompanham, essa história do Hassan é uma história inadmissível, né? A gente está acompanhando desde ontem esse ponto e imagina, né? A pessoa sai de uma guerra, de uma zona de conflito para entrar em um outro conflito em que, neste caso, mais uma vez, ele não tem nada a ver com a história. Depois de ficar esperando por mais de 30 dias para ser autorizado a deixar ali a zona de conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, né? O palestino brasileiro Hassan Rabi pode deixar o país caso não receba proteção do governo. Ele diz que recebeu mais de 200 ameaças durante um período de 5 dias e mostra, inclusive, mensagens, né, em que as pessoas o chamam de terrorista pilantra e dizem que ele vai queimar no inferno, que deveria nem estar no Brasil e que ele está sendo vigiado. Uma suposta publicação atribuída a ele mostra um ataque a um ônibus em Israel. Só que uma outra publicação nos últimos dias afirmou que muitas notícias falsas estão sendo divulgadas e que ele procura a paz entre Israel e Palestina, mas que por conta das ameaças deu entrada então a um pedido de proteção no Ministério dos Direitos Humanos. A advogada dele, a Thalita Fonseca, afirmou que essa situação é inadmissível. A gente vai ouvir um trechinho dela. A defesa de Hassan e sua família, composta por mim e advogados especializados na violação de direitos humanos, entrará com todas as medidas cabíveis, tanto na área do direito criminal quanto na área do direito civil, para que os discursos de ódio desse país tenham sim as suas punições, porque até os crimes digitais respondem às leis desse país. E essa família tem que ser protegida e não violada novamente. Bom, na internet, a Federação Árabe Palestina do Brasil afirmou que está ciente da campanha de ódio, difamação e ameaças a Hassan Rabi e aos brasileiros palestinos que as medidas judiciais serão tomadas, civil e criminalmente. Em nota, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é coordenadora da operação de acolhimento dos repatriados de Gaza, afirmou que as denúncias estão sendo apuradas e serão encaminhadas para a investigação da Polícia Federal. O Ministério dos Direitos Humanos reforçou a posição de que são condenáveis todas as manifestações de ódio ou ameaças, sejam elas contra quem for, e que não há lugar para o antissemitismo, islamofobia ou qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Em outro ponto, após pedido então direto aí do presidente Lula, Sheila Megali, como a gente falava já desde ontem, o Palácio Itamaraty está dando início às tratativas aí sobre fechar uma nova lista de repatriados que podem deixar a faixa de Gaza. Mauro Vieira já reuniu ali os representantes das áreas consulares exatamente para tentar entender como pode funcionar esse processo, e a informação que a gente tem extraoficialmente, vale lembrar isso, é de que esse novo grupo teria entre 50 e 55 pessoas. Só que esse número pode aumentar ou pode diminuir. Isso depende, claro, das pessoas que forem procuradas ali no momento de se fechar mesmo essa lista para ver se elas querem mesmo voltar ou se não, né? A gente destaca ainda um outro ponto. Não há negociação aberta nesse momento para a retirada de novos estrangeiros da região. Só aqueles que já têm os nomes enviados para as autoridades de Israel, da questão ali do Egito, né, e até mesmo do Hamas.
A gente teve o próprio Hassan ontem falando, né, confirmando ao presidente Lula que parentes dele têm interesse de estar nessa segunda lista de repatriados da faixa de Gaza. A gente vai ouvir um trechinho do Hassan. Você me disse que tinha a mãe e a irmã que queriam vir para cá. E eu falei para você que podia trazer, que a gente aqui, tem até gente aqui no aeroporto para começar a trabalhar a legalização da entrada dela no Brasil. Sua mãe não veio e nem sua irmã. Só na segunda lista. São 2 listas. Mas elas não vieram porque não quiseram ou porque não deixaram? Não. Até agora ela não veio por causa da não aprovação da segunda lista. Tá bem. Então, Mauro, temos que continuar brigando pela aprovação da segunda lista. Tá aí, essa cobrança do presidente Lula foi o que motivou exatamente o Palácio Itamaraty a entrar com essa nova negociação, com essa nova tratativa para fazer essa segunda lista. E aí há uma grande preocupação do governo brasileiro. Por quê? Eles querem que seja adotado o mesmo critério que foi adotado com os 32 primeiros que deixaram a faixa de Gaza. Só que há uma preocupação nesse momento de que sejam colocadas restrições. E que restrições seriam essas? Que sairiam os nascidos brasileiros e os parentes palestinos ou os brasileiros naturalizados ficariam para um outro momento. O governo não quer deixar ninguém para trás, então por isso está seguindo nessas tratativas. E esse é o grande ponto, essa negociação vai continuar ao longo do fim de semana e a tentativa é de que esses brasileiros ou naturalizados brasileiros, parentes, entre outros, possam sair o mais rápido possível dessa região de conflito. Tá, a gente falou sobre essa questão do Hassan Rabi ontem. Isso. Eu vou voltar a ela para encerrar esse assunto Bom, não sei se a gente vai encerrar porque, infelizmente, o cara virou um personagem jornalístico por causa dessas ameaças covardes e das manifestações ainda mais covardes de parlamentares aqui no Brasil contra um indivíduo. Nós não entendemos que opiniões de indivíduos seja notícia. Nunca. A não ser que cruze a linha da legalidade, né? A não ser que configure-se uma ameaça, a não ser que a polícia e o Ministério Público entrem na jogada, e é por isso que a gente está agora falando desse assunto. A gente é muito cobrado, por exemplo, quando tem aqueles assuntos que são muito discutidos em outros programas de rádio, como, vocês não vão falar que a atriz tal cometeu um ato de não sei o que lá? Não. Se é uma opinião dela, se ela não está cruzando o limite da lei. Mas a Luana Piovani está lá reclamando do marido porque o marido comprou um jogo de videogame violento. Vocês não vão comentar? Não. É uma questão deles. Por pior que seja essa opinião, né? Por pior Como que seja a opinião, se não for algo fora da lei, se não for algo que cruze algum limite civilizatório, é uma questão individual, não é notícia. Não é assunto para programa de fofoca. Para rede social, não é pra gente. Com todo respeito aos programas de fofoca, também tem o seu mercado. O que o Hassan mostrou naqueles posts lá é que ele tem raiva do Estado de Israel. Ele desejou, inclusive, que um ônibus explodisse em Israel. Bom, ninguém pode ser julgado pelos seus desejos. Ele agiu para que isso acontecesse? Ele, de alguma maneira, tem ligação com o Hamas? Ele milita pela destruição do Estado de Israel? Ele é um personagem. Ele é um ministro de Estado? Ele participa das negociações de paz? Não. Ele é um cidadão. Um cidadão que estava na faixa de Gaza, que é de lá, né? Embora morasse no Brasil, é de lá também, a família dele é de lá, as origens dele estão lá. E ele tem raiva do Estado de Israel. Olha, uma novidade para vocês. Quase todos têm. Porque a política de Israel, especialmente sob Netanyahu, é uma política covarde, criminosa. Nada disso, obviamente, justifica aqueles ataques terroristas brutais sofridos por Israel. Obviamente que não. Mas as pessoas, de fato, não gostam da maneira como são tratados ali. Né? E esse sentimento é comum naquela região. Assim como também é comum o sentimento entre muitos judeus, não estou dizendo que são todos, tá? Não estou nem dizendo que são a maioria, mas também é comum este tipo de sentimento entre muitos judeus, entre muitos israelenses, em relação ao povo palestino. Para muitos, não só em relação aos terroristas, aos próprios palestinos. Aliás, tem muitas autoridades israelenses que deram declarações deploráveis, comparando os palestinos a ratos, a animais que não merecem nem mesmo a vida,
que têm que ser exterminados, que o Estado de Israel tem de aproveitar esse momento para acabar de vez, até com uma bomba atômica. Isso chegou a ser dito por um parlamentar israelense, né, para acabar de vez com aquela região e transformar aquilo em um apêndice do Estado de Israel. Então, essas palavras de ódio circulam muito por ali. Elas são notícia quando saem da boca de um ministro, quando saem da boca de uma autoridade, de alguém que está envolvido nos processos de paz. De um indivíduo, a gente lamenta, discorda, mas ele tem direito a ter raiva de um Estado. É uma questão individual. Qual seria a proposta? Que o Brasil se recusasse a trazer um brasileiro de volta ao país, porque 8 anos atrás ele fez um post desejando que algo de ruim acontecesse com o Estado de Israel? Israel autorizou a saída dele. Esse é um aspecto super importante, né, Megali? Sobre o qual a gente o até país mais falava paranoico, fora do ar. com razão, Exato. do planeta. Autorizou a saída dele. O que é a maior prova de que ele não representaria, portanto, uma ameaça à segurança. Inclusive que não teria conexões com Hamas. Se tivesse ele conexões com Hamas e representasse uma ameaça de segurança, Israel jamais teria permitido que ele fosse autorizado a sair. Né? Porque foi Israel, é Israel que comanda essa lista de autorizados a sair. Junto com o Egito, mas a lista parte do governo de Israel. Ontem eu falei isso aqui, e aí um cara escreveu assim, não. Ele pode ser um brasileiro, mas é um brasileiro que nós não queremos aqui. Nós quem? Cadê a pesquisa de opinião que diz? E mesmo que haja uma pesquisa de opinião que diz 70% dos brasileiros não querem Hassan Rabi, e daí? Não somos nós que definimos isso. Não somos nós que definimos, ele segue sendo um brasileiro com seus direitos, com 2 filhas, pequenininhas. Goste você ou não. E se eu não quiser você no Brasil? Olha, eu também não quero você no Brasil. E aí? Não vai sobrar ninguém. Então, lamentar e deplorar... E a gente aqui não é amigão do Hassan. O Hassan é uma fonte. O Hassan, por ele ser mais comunicativo, por ele ser um cara que gravava vídeos, ele entrava no ar, dava entrevistas, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, ele tem o desejo de falar, muitos não têm. Portanto, ele se tornou meio que a cara daquele grupo. Mas não é alguém que a gente tem o desejo de defender. O Megali passando pano. Por que eu passaria pano pro Rabi? Eu nem conheço o Rabi. Agora, ele é um brasileiro, ele tem os seus direitos, e eu preciso usar esse microfone para defender os direitos básicos de qualquer cidadão brasileiro, inclusive cidadãos que tenham opiniões que para mim são deploráveis. Agora, a gente vai lá e vê aquele monte de deputado, aquele monte de imbecil, que uma semana atrás estava tentando colar a versão de que esses brasileiros só foram liberados graças à atuação do ex-presidente Bolsonaro. Não colou, né? Essa mentira não colou. E aí, como não colou, eles querem demonizar os caras. A nova tática é demonizar os brasileiros. Peraí, mas foi o Bolsonaro ou não foi? Então foi o Bolsonaro que liberou esse terrorista pra voltar ao Brasil? Que barbaridade! Sejam coerentes, no mínimo. Se vocês não conseguem ser éticos, honestos, se vocês não conseguem dar alguma dignidade ao cargo que receberam por meio do voto, sejam pelo menos coerentes. Quer dizer, então, que Bolsonaro liberou a entrada de um terrorista no Brasil? Um brasileiro que não queremos? Ora, tenham paciência. Valeu, JP. Já foi. Já foi embora. Tem várias manifestações dos ouvintes, tá? Várias e de todo tipo, meu último dia antes das férias, sorte. eu que não vou ficar lendo essa papagaiada. Não, alguns ouvintes questionando o seguinte, mas e alguns, de fato, com uma pergunta, né? Se essa não é uma manifestação que incita o crime, que incita o ódio. Bom, ainda que isso não... quem exatamente? Quantos seguidores tem o Hassan? Pois é, e se isso não configuraria um crime? Para configurar um crime, precisaria haver uma denúncia formal, né? Nos dias de hoje, essa postagem de 2015, ela foi apagada. Ele falou sobre ela depois, inclusive. Então, ainda que tivesse uma denúncia... É quase como um crime prescreveu, sabe? É quase como isso, mas nem denúncia formal houve, né? Ele manifestou ali um desejo, ele não incitou ninguém a fazer nada. Lembra de uma coluna do Elliot Schwartzman na Folha de São Paulo, recente? Um cara que eu admiro muito, mas eu o critiquei naquela ocasião. Achei que ele foi longe demais, que ele pegou um pouco pesado num momento muito delicado. Era uma ocasião em que o então presidente Bolsonaro estava com Covid e ele... eu lembro das palavras, não preciso nem puxar no Google, que a coluna dele começava assim: o presidente Bolsonaro está com Covid. Desejo que ele morra. Aquilo viralizou, só se falou daquilo. E aí depois ele explica por quê. Porque ele é um consequencialista, não tem nada pessoal contra o presidente, mas ele acreditava que a morte de Bolsonaro seria um ganho para as pessoas que deixariam de tomar remédios que não funcionam, enfim. Um negócio pesado, né? A gente criticou aqui o Elliot Schwartzman, mas, no final das contas, é um desejo dele.
Ele não é um vírus, ele não tem a capacidade de tornar o vírus mais forte, ele não está incitando o vírus a ter um efeito mais deletério no corpo de Bolsonaro do que no corpo de outra pessoa, ele está manifestando um desejo. Pode ser feio, pode ser deplorável, pode ser desprezível, mas crime não é. Né? Existe um Código Penal e ele não cometeu um crime. O Hassan está mais ou menos na mesma linha, com a diferença de que o Hassan é um cara que vive na faixa de Gaza, que é uma região cercada, ele vive no maior presídio do mundo. Uma região cercada por Israel, é natural que ele tenha os seus rancores em relação ao governo de Israel. E no final das contas, manifestou um desejo. Né? 8 anos atrás, apenas e tão somente isso, não incitou coisa nenhuma e, principalmente, segue sendo um brasileiro com seus direitos. Para aqueles ouvintes que estão brabões, tudo alecrim dourado. Vou tudo ver o que vocês postaram em 2015. Isso. Tudo alecrim dourado. Tudo gente sem falhas, né? Gente, obrigada sem pelas erros, participações. Viu? A gente não precisa concordar, né? Mas vamos com calma aqui também nas ameaças ou nas mensagens em que alguns casos tem ameaça. Gente, que mundo maluco. A gente volta já a falar mais sobre o conflito e a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Vamos falar da Argentina? A gente começou aqui o jornal falando que falta pouco e tal, há 2 dias para o segundo turno das eleições na Argentina, as pesquisas eleitorais apontando empate técnico entre Javier Milei e Sérgio Massa. O ultraliberal Milei venceu 9 pesquisas das 12 sondagens feitas até agora, como a gente falou agora há pouco, enquanto Massa levou a melhor em 2. Em uma delas, ambos empataram em 50%, exatamente cravadinho. Os dois tentam atrair os votos ainda daqueles indecisos, que representam 33% do eleitorado, é bastante coisa. Roberta Russo está aqui com mais informações para a gente, conversou com especialistas, analistas desta eleição. Conta tudo, Rô, bom dia. Bom dia, gente. Pois é, a gente tem acompanhado, inclusive, a tensão aumentando no país nos últimos dias, né, com o segundo turno das eleições se aproximando. Muitos especialistas, inclusive, comparando o nível de divisão do país com as nossas eleições do ano passado, presidenciais aqui no Brasil. Eu até questionei os professores que eu conversei sobre essa radicalização, se ela sai, de fato, dos debates, principalmente do último, né, que foi o mais acirrado, e, de fato, chega às ruas, né? Nesse nível, às ruas, às pessoas. E, de fato, as semelhanças com o nosso pleito não faltam. A campanha do candidato de ultradireita argentino, Javier Milei, apresentou na última quinta-feira, inclusive, uma denúncia acusando sem provas a principal força de segurança do país de alterar o conteúdo das urnas e a documentação em benefício de Sérgio Massa, candidato do governo peronista, que venceu no primeiro turno, contrariando o resultado das primárias e da maior parte das pesquisas que apontavam Milei na liderança. Essa alegação, sem provas, surgiu há 4 dias do segundo turno e é mais uma da série, né, de acusações impetradas pelo partido que ajudam a semear dúvidas sobre o pleito no domingo. Apesar dos ataques de Milei, que foram feitos também ao governo brasileiro, inclusive no último debate, especialistas ouvidos aqui pela Band News FM acreditam que, na prática, o resultado das eleições do nosso país vizinho não muda as relações comerciais, que estão acima de posições políticas pessoais. Opinião que é compartilhada pelo professor da pós-graduação em integração da América Latina da USP, doutor em sociologia, professor Wagner Iglesias. É muito interesse econômico envolvido. O comércio entre os dois países gira na ordem de 30 bilhões de dólares ao ano. Então é muito dinheiro, são muitos interesses, são muitos empresários de lado a lado que têm interesse em manutenção. E um governo que entre e que não valorize esse tipo de relação é um governo que vai estar trabalhando contra interesses do seu próprio país, interesses, né, econômicos, interesses de setores envolvidos com o comércio exterior. No limite vai estar colocando em risco empregos, né? Isso não é bom para ninguém. Então, eu acho que esse discurso mais radicalizado é um discurso para ganhar voto, né, da parte de Javier Milei, mas uma coisa de fato é a campanha eleitoral e outra coisa é quando a pessoa se senta, né, na cadeira. A gente conversou também com o pesquisador político eleitoral Maurício Moura, ele é especialista pela Universidade de Chicago, e afirmou que o mercado se divide sobre como seria um cenário em caso de uma vitória de Javier Milei, cenário incerto, de toda forma. Em caso de uma vitória do governista Sérgio Massa, a tendência de continuidade das relações entre Brasil e Argentina. Vamos ouvir um trechinho também da fala dele. Se o Milei ganhar, é interessante porque tem uma divisão assim, de percepção de mercado. Tem parte do mercado que acredita que se o Milei ganhar vai ser bom, principalmente para os bons da Argentina, vai ter um choque positivo no câmbio,
sob a perspectiva do mercado. Tem uma outra corrente que acha que a vitória do Milei vai trazer bastante incerteza, até porque ele é uma figura bastante polêmica, não tem no Congresso uma base de apoio que permita um mandato para fazer mudanças na economia, então acredito que vai trazer mais volatilidade do que soluções aí no curto e no médio prazo. Então são caminhos bastante diferentes. Apesar das incertezas, ele não acredita na prática, por exemplo, na possibilidade de dolarização da economia argentina, como foi defendida pelo candidato Milei. Mas uma coisa é certa, e os dois especialistas concordam, o resultado do segundo turno será bastante apertado, como mostraram as últimas pesquisas, gente. Valeu, Rô. Obrigada, viu? Bom, daqui a pouquinho, ainda aqui no Jornal Band News, a gente vai direto a Buenos Aires conversar com o repórter Sérgio Gabriel, que acompanha a eleição na Argentina. Ainda no noticiário internacional, o Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos aponta que o deputado Jorge Santos, filho de brasileiros, pode ter desviado verbas. Entre as despesas que ele custeou com o dinheiro de doadores está a aplicação de Botox, compras da grife Salvador e Ferragamo, é assim que fala, Sheila? É. E assinaturas do site... Vai ter a mãozinha, tá? Salvatore Ferragamo. E assinaturas do site OnlyFans. Cara, nossa. É um personagem, né? É. O Arthur Coelho tem os detalhes. O Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos diz ter encontrado evidências substanciais de que o deputado, filho de brasileiros, Jorge Santos, violou leis federais. O documento é fruto de uma investigação de quase 9 meses contra o republicano e abre caminho para uma nova tentativa de expulsá-lo. Recentemente, a casa rejeitou uma moção para cassar o mandato do parlamentar. O material aponta ainda que Santos não é confiável e usou a candidatura à Câmara Americana para lucrar. Ele nega as acusações, mas após a divulgação do relatório, anunciou que não concorrerá à eleição no cargo. A Polícia Civil de São Paulo pede ajuda à Interpol para saber o paradeiro de um empresário paulista que viajou para a Suíça e desapareceu. Márcio Rodrigues da Silva é de Itupeva, no interior do estado, e foi para a maior cidade do país europeu em 8 de novembro para supostamente assinar um contrato. Ainda no dia 8, ele enviou um áudio em tom preocupado para a esposa dele e depois não mandou mais nenhuma notícia. Ele disse o seguinte nesse áudio: "Ora por mim, porque eu acho que caí numa cilada. Meu Deus, daqui a uma meia hora eu vou saber o que aconteceu comigo. Eles disseram que em 15 minutos, meia hora, me trazem o passaporte, só que eu estou esperando aqui há quase 4 horas. A esposa de Márcio foi para a capital paulista para tentar obter mais informações junto à Polícia Civil e ao Ministério das Relações Exteriores. Então a história é essa: ele tem uma empresa de produtos terapêuticos, disse à esposa que teria de ir à Suíça para assinar um documento para fechar esse negócio, que havia uma exigência de fazer esse negócio presencialmente, mandou um áudio muito preocupado, falando da possibilidade de ter caído numa cilada e nunca mais deu notícias. A gente vai seguir acompanhando a investigação. Que loucura. Bom, de volta ao Brasil, um levantamento mostra que uma pessoa negra é morta a partir de intervenção policial a cada 4 horas. Meu Deus. Esse levantamento reuniu dados de 8 secretarias de segurança estaduais, entre elas as de São Paulo e Rio de Janeiro. Temos mais sobre essa pesquisa Pele-Alvo com Luana Bernardes. Bom dia, Luana. Oi, bom dia, Megali, bom dia, Sheila. Essa pesquisa também aponta que 9 entre 10 mortos no país pela polícia em 2022 eram negros. Pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, baseada em dados das Secretarias de Segurança dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Bahia e Rio de Janeiro foram responsáveis por 66,2% dos óbitos. Aqui no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, 54,3% da população é negra e o número de mortes representa 86,9%. O cientista social Jonas Pacheco diz que no Rio há um discurso que perpetua aí o racismo estrutural. Historicamente, nos últimos anos para cá, o Rio de Janeiro teve uma falência completa das políticas públicas, e isso afeta a segurança muito por conta da falência econômica do Estado, e também por um viés político explícito e vontade de agir assim.
A Polícia Militar do Rio foi procurada, disse que tem feito a sua parte para enfrentar o desafio do racismo estrutural ao longo dos mais de 2 séculos. A PM também afirmou que foi o primeiro órgão público a oferecer a pretos uma carreira de Estado e hoje 40% do efetivo da Polícia Militar do Rio é composto por pessoas negras, segundo a nota enviada pela PM. Obrigado, Luana. No Rio Grande do Sul, a polícia tenta identificar o autor que fez um pedido para entrega de comida com uma frase racista nas observações do aplicativo. Não sei se todo mundo acompanhou essa história, né? Esse caso aconteceu na cidade de Campo Bom. O criminoso pode ter aberto a conta apenas para cometer esse delito, de acordo com as apurações da polícia até aqui. A gente está mostrando na nossa live o registro desse pedido. E aí vou contar para vocês o que tem, né? O combo, carne com queijo, o pedido ali, chocolate preto e tal. E aí vem a observação feita pelo cliente. Última vez, veio um motoboy negro. Peço a gentileza que mande um branco. Não gosto de pessoas assim encostando na minha comida. É o que diz esse texto. O Gilberto Echauri vai falar mais sobre isso. A Polícia Civil de Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, está investigando um pedido de delivery para uma pastelaria com uma observação racista. Na nota que acompanhava a solicitação estava escrito, abre aspas, na última vez veio um motoboy negro. Peço a gentileza que mande um branco. Não gosto de pessoas assim tocando na minha comida. Fecha aspas. O restaurante cancelou o pedido e acionou a Polícia Civil. O iFood também emitiu uma nota afirmando que repudia veementemente qualquer atitude racista, que o cliente já foi identificado e está sendo bloqueado da plataforma. A empresa também disse ter procurado o restaurante para prestar o apoio necessário. Quer dizer que o cara pode ter aberto a conta só para escrever essa frase, só para demonstrar ali uma posição criminosa e racista. Mas que grande imbecil, né? Enfim. É difícil até comentar um negócio tão absurdo, tão baixo, tão asqueroso, né? Enfim, que vá para a cadeia, que seja retirado da sociedade, que sofra todas as consequências e que aprenda, se não vai conseguir aprender uma regra de convivência com a sociedade, que no futuro aprenda, você não mexe com quem mexe com a sua comida. Quanto mais para escrever uma mensagem abjeta e criminosa como essa. A polícia identifica as motivações que levaram ao assassinato da Yalorixá Mãe Bernadette, morta em agosto. 6 pessoas foram apontadas como responsáveis pelo crime. 3 estão presas. Informações direto de Salvador com Alan Dantas. 6 pessoas são indiciadas como responsáveis pelo assassinato da Yalorixá Mãe Bernadette Pacífico. O crime aconteceu no dia 17 de agosto, no quilombo de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. As investigações apontaram que o morador do quilombo informou aos líderes do tráfico da região que Mãe Bernadette acionou a polícia para desarticular eventos suspeitos em um bar na comunidade. Eu fiquei aqui sabendo aqui dentro, no quilombo, que Bernadette falou que no dia da festa vai cercar tudo de polícia pra pegar todo mundo aí. Ela tá mandando um carro preto aí, cheio de polícia, pra tirar foto das barracas aí. Tudo é policial, civil. Vai pegar vocês tudo de surpresa. E ela que mandou aqui, ó. Ela disse que vai dar risada com todo mundo, tudo na cadeia. 5 pessoas foram denunciadas por homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com o uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima. O 6º envolvido por posse ilegal de arma de fogo em outro inquérito. Bora falar de economia agora. O governo afirma que não vai alterar a meta fiscal de 2024. O ministro Alexandre Padilha chamou de especulação as notícias de que o governo poderia mudar o horizonte para os gastos em nível federal. Isso mesmo, com o presidente Lula afirmando que a meta dificilmente seria cumprida. A gente volta agora à capital do país. Os detalhes chegam com Márcio Rocha. O governo vai manter a atual meta fiscal e não vai apresentar qualquer iniciativa para fazer qualquer mudança na lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, de acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Depois de se reunir com vários ministros e o relator da LDO no Congresso, o deputado Danilo Forte, Padilha afirmou que o esforço do governo é aprovar projetos da pauta econômica, como o texto que trata das apostas esportivas. O ministro também afirmou que o governo busca cumprir o que foi encaminhado ao Congresso e que está mantida a meta do déficit zero. Além disso, chamou de especulação as notícias de que o governo mudaria a meta. Tivemos várias especulações que foram feitas, dizendo primeiro que o governo ia mudar antes da leitura do relatório preliminar, depois que ia mandar uma mensagem modificativa no dia da votação do relatório preliminar, depois que ia mandar uma emenda até o dia 17, tudo isso foi derrotado.
governo do Rio Grande do Sul quer aumentar a alíquota do ICMS do estado de 17% para 19,5% no ano que vem. Eduardo Leite justificou a necessidade por 2 motivos. Primeiro, uma perda na arrecadação nos últimos anos, por causa de uma lei federal que impôs justamente a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para combustíveis, energia e telecomunicação. A outra razão é a reforma tributária que está tramitando. Outros 4 estados e também o Distrito Federal já confirmaram aumento na alíquota para 2024, todos acima dos 20%. O governo do estado gaúcho teme arrecadar menos que outros estados quando as mudanças forem efetivamente implementadas. Uma perspectiva de futuro de perda de receitas em função da reforma tributária muda completamente o contexto e exige, portanto, que haja uma análise especialíssima sobre uma situação absolutamente extraordinária e diferente do que a gente vivenciou até aqui. Seguimos no Rio Grande do Sul. A chuva continua atingindo com intensidade a região. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de que a situação pode também gerar ocorrências nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Mais detalhes com Ângelo Sfire. O sul do Brasil está em alerta vermelho para a possibilidade de temporais entre hoje e amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a região que compreende o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina é a que tem a situação mais preocupante. O alerta de grande perigo antecipa a possibilidade de chuvas de mais de 100 milímetros por dia e ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Um alerta laranja, menos grave, também aponta riscos potenciais para a região sul do Paraná, fortemente afetada pelas chuvas nos últimos 50 dias. Ainda falando sobre o tempo, em Minas Gerais o estado registrou a primeira morte durante esse período chuvoso. A gente vai agora a BH. Tayane Ribeiro tem mais informações. Minas Gerais tem a primeira morte confirmada por temporais que atingem algumas regiões do estado. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quinta-feira, uma forte chuva acompanhada de um vendaval causou a morte de um homem em Cássia, na região sudoeste de Minas. Ele trabalhava em um barracão quando a estrutura foi destruída e caiu sobre ele. Esse é o primeiro óbito confirmado neste período chuvoso em Minas Gerais, que começou no dia 27 de setembro. O boletim da Defesa Civil também aponta que 7 cidades apresentaram situação de anormalidade relacionada às chuvas e cerca de 100 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. Enquanto isso, as queimadas seguem castigando Pantanal. Uma operação conjunta do Exército e do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso retirou 8 indígenas de uma terra próxima à fronteira com a Bolívia. Temos mais informações do Centro-Oeste com o Rosane Kotoski. 8 indígenas da etnia Chiquitanos que vivem na terra indígena Portal do Encantado, na fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, foram resgatados depois que um incêndio atingiu o local. Os militares do Exército e do Corpo de Bombeiros que trabalham no combate às chamas informaram que nem os indígenas ou os animais foram atingidos, apenas a fauna e a flora. Apesar da redução na intensidade das chamas, os focos de calor ainda persistem. A terra indígena Portal do Encantado possui uma área de 43 mil hectares e é ocupada por cerca de 1.046 indígenas da etnia. Apesar de não ser regulada pela cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, diz que pediu o cancelamento do contrato de concessão da Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital e em municípios da Grande São Paulo também. E aí agora o prefeito falou isso, pediu o cancelamento. Segundo Ricardo Nunes, houve um pedido para a Agência Nacional de Energia Elétrica iniciar as tratativas de rompimento do contrato, que tem prazo de validade até meados de 2028. A Enel diz que não comentaria e a ANEEL ainda não se manifestou. E vamos lembrar, né, além daquela sexta-feira, dia 3 de outubro, em que mais de 2,5 milhões de consumidores, de clientes, de unidades ficaram sem energia elétrica, demoraram quase uma semana para conseguir restabelecer. Os prazos prometidos não foram cumpridos pela empresa. As comunicações foram afetadas porque ninguém conseguia falar direito com a Enel. Os canais de comunicação não foram eficientes, não serviram à população. E aí depois disso a gente teve chuva de novo, energia piscando, falhando. Até ontem tinha gente sem energia elétrica. Pior, tem um fim de semana aí com ventania, com mais chuva, então é pra gente se preparar. O Renan Suquevicius está aqui no estúdio, está acompanhando esse embate aí envolvendo a Prefeitura e a Enel. Conta tudo, Renan, bom dia. Bom dia, gente. A ANEEL vai divulgar em até 30 dias o resultado de uma fiscalização que está fazendo no estado de São Paulo com diferentes empresas responsáveis pelo fornecimento de energia aqui no estado. A ANEEL está averiguando alguns critérios
para o trabalho dessas empresas e observando também planos de ação para casos como esse, tá? A chuva forte em São Paulo que afetou o fornecimento de energia. Muita gente continua ainda sem luz. Segundo a ANEEL, serão apuradas as responsabilidades e aplicadas sanções cabíveis depois da finalização desse processo, que pode durar então um mês. Enquanto isso, os diretores da Enel em São Paulo têm prestado esclarecimentos em uma CPI que acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na sessão de ontem, o presidente da empresa no Brasil, Nicola Coutinho, pediu desculpas pelo apagão do início do mês. Ele também prometeu apresentar um plano de indenização aos consumidores ainda nesse mês. Na sessão dessa quinta-feira, ele reforçou esse pedido de desculpas depois de, num primeiro pronunciamento, uma fala à imprensa, dizer que não deveria se desculpar com os consumidores porque os eventos climáticos, a ventania, tinha sido acima do normal. Vamos acompanhar. Eu peço desculpa. A empresa pede desculpa, todos os funcionários da empresa pedem desculpa. O transtorno, o sofrimento dos nossos clientes é uma coisa que sentimos totalmente, que compreendemos, porque somos, nossa vez, também cidadãos e clientes de muitos serviços. O serviço da gente é um serviço essencial, é um serviço que é fundamental na vida de todos, na cidade de São Paulo, em todo o mundo. Então, ainda mais sentimos a responsabilidade também nos momentos normais e ainda mais nesses momentos. Então, agora, sem voltar às palavras italianas que podem buscar, que me enganou, que deu este sentido errado, a mensagem é muito clara. Eu queria já, desde aquele momento, marcar como desculpa da empresa e desculpa pessoal. Minha fala. Não usando o vento como uma desculpa, não usando os árvores como uma desculpa. Falando claro, qualquer coisa, não estou aqui para me desculpar, estou aqui, sale mal outra vez, para não pedir desculpa, eu estou aqui para contar também o que aconteceu. A ANEEL não comentou até agora a possibilidade de rompimento de contrato, né? Deu esse prazo de 30 dias para fazer a análise não só da Enel, mas de outras empresas que fornecem energia no estado de São Paulo. O prefeito da capital paulista disse ter feito um pedido à agência para esse rompimento. A reportagem da Band News FM questionou a prefeitura de São Paulo para saber se foi feito um pedido formal à agência para esse rompimento. O próprio prefeito da capital, Ricardo Nunes, disse que não é de competência da prefeitura a fiscalização, a regulação de contratos com as empresas, no caso a Enel. Vamos ouvir. Importante a gente ressaltar que a questão da energia, a concessão é federal, a regulação e a fiscalização é federal. Então eu vou falar como prefeito, não tenho inserção sobre a empresa. Tenho só que ficar ali cobrando. Ontem cobrei o presidente da Enel, ele me passou que nós tivemos, por conta daquela chuva, aqui só na cidade de São Paulo, 202.674 locais, clientes sem energia. Então a gente tem que cobrar, melhorar bastante. Estou desde ontem também conversando com o Sandoval, presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. É um órgão federal que ele tem a responsabilidade de fiscalizar e regular a Enel, que é a companhia de energia aqui da cidade de São Paulo. É muito preocupante. Eles precisam melhorar bastante, né, até por conta do que a gente está vendo aí. A gente está cobrando muito. Eu tenho a impressão que com toda essa cobrança eles vão ter que melhorar. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, 5 UBSs que estão prontas aguardando a Enel fazer a ligação de energia. Eu tenho um conjunto todo habitacional para inaugurar ali na Vila Olímpia e que a gente não consegue inaugurar porque a Enel já tem 5 meses que não vai fazer a ligação de energia. Isso é interessante de observar, né? Se viesse, e é claro que creches, obras são todas necessárias. Aquilo que pode ser melhoria para a população é super importante, tem de ser. Agora, fica tão evidente, né, quando o prefeito diz que está fazendo o que está fazendo, porque inclusive tem a necessidade de inauguração de UBS, de creches e tal, né? Antes da eleição, lembre-se, né? O pode nosso atrasar. Que ranzinza, Sheila. Não pode atrasar. Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Meio ranzinza, né? Obras importantes, tá bom, gente. É que a gente não pode esquecer a responsabilidade da prefeitura também. Claro, Porque não, a culpa não é das árvores. As árvores somos nós. Né? A cidade tem a cidade é isso. Essa é a cidade que a Enel encontrou quando aqui chegou. Então as árvores somos nós. Elas existem.
Então tem que ser podadas, tem que ser mantidas longe dos fios, enfim, há uma série de providências que você pode tomar para que você, enfim, tenha uma relação saudável entre cidade, fios e árvores. A prefeitura também falhou nesse aspecto. É um trabalho complicado? É complicadíssimo. São Paulo é muito grande, São Paulo tem 1000 problemas. Mas a prefeitura tem o seu quinhão de responsabilidades também, não é apenas a Enel, embora muito da responsabilidade seja da Enel. Eu contava aqui, Renan, ontem ou anteontem, que quando daquelas manifestações violentas no Chile, aquelas que começaram por causa do aumento no preço das passagens, um roteiro muito parecido com o de 2013, mas aquelas manifestações foram mais violentas. Aqui tinha mais gente, mas no Chile elas se tornaram mais violentas, muita gente morreu, dezenas de pessoas, algumas mortas pelas armas da polícia, inclusive, mas isso não vem ao caso. Foi a mesma coisa, né? O estopim foi o aumento da passagem, mas de repente era um protesto contra tudo. E aí, no meio do caminho, esses manifestantes encontraram um prédio da Enel em Santiago. Fizeram o quê? Tacaram fogo no prédio. Tacaram fogo. Falaram, essa empresa aí também tem um serviço vagabundo. Quer saber? Pá! Meteram fogo no prédio. Deixa eu deixar muito claro aqui, falar com escandia sílabas. Não estou sugerindo nada parecido no Brasil. Repete, vai, por favor. Não estou incitando, não estou sugerindo, não estou dando ideia. O que eu estou dizendo, e eu acho que os diretores da Enel sabem disso, e qualquer político mais experiente sabe também, é que a paciência do cidadão vai até um limite. Quando o cidadão vai lá, aceita, engole, entuba, acorda e continua pegando o ônibus para trabalhar, mesmo o ônibus sendo uma porcaria, sem ar-condicionado, mesmo uma greve não deixando ele chegar no trabalho, toma esporro do patrão, ele vai entubando. Uma hora essa paciência acaba. E os caras partem pra loucura completa, que foi o que aconteceu em 2013, aquele negócio que começou, ninguém sabia bem o que era e ninguém sabia como ia terminar. E não terminou bem, no Chile também não. Os caras perceberam. Eles perceberam que eles estavam brincando com a paciência do consumidor. Sheila, lembra daquele diretor que colocaram pra dar entrevista pra gente no primeiro dia, que eu quase perdi paciência aqui também? Sim. Um tecnocrata ali que não conseguia se colocar na posição de um mísero cidadão que estava sofrendo lá, perdendo o mês de supermercado, perdendo dinheiro, perdendo faturamento. Ele se limitava a falar, não, os investimentos, eu interrompia e falava, mas escuta, o senhor está descrevendo uma empresa maravilhosa e o cara está sem luz em casa faz uma semana. Não, mas veja bem, porque... E os caras perceberam que o cidadão começou a ficar cansado dessa lenga-lenga, que os políticos perceberam, começaram a trazer à luz a ideia de repente romper contrato, e veja como o italiano chegou, para usar uma expressão bem italiana também, pianissimo, né? Com muito cuidado, escolhendo as palavras, veja bem, foi a tradução, tô me pedindo, né? Perceberam que a água estava batendo ali no bumbum. Agora vamos ver se eles têm um plano, enfim, o que aconteceu, que sejam ressarcidos os cidadãos, e vamos ver se essa gente tem um plano realmente concreto para que isso não aconteça novamente. A Enel faturou em São Paulo, no ano passado, 1,4 bilhão de reais. Esse lucro dobrou em 4 anos. E a empresa mandou gente embora, não fez investimentos à altura desse lucro. Então essa relação está desequilibrada. Vamos ver o que eles apresentam agora, além do discurso de desculpas, que é necessário, mas não basta. Sobre a fala do prefeito Ricardo Nunes, a Enel disse que não iria se manifestar. E hoje cedo a companhia enviou uma nota à reportagem da Band News FM, dizendo que restabeleceu o fornecimento de energia para clientes impactados pela chuva agora de quarta-feira. Choveu muito forte, com rajadas de vento de até 60 km por hora, e que técnicos da companhia continuam trabalhando em lugares específicos. E a empresa diz que reforçou o efetivo em campo e mobilizou 900 equipes. A previsão de mais chuva nesse fim de semana, chuva forte com a entrada de uma frente fria aqui no estado de São Paulo. Valeu, Renan. Não é exclusividade nossa, tá? Tem ouvinte participando de várias partes do país. Leila escrevendo aqui no Rio. Tá a mesma coisa, viu, gente? Com relação à chuva, vento, cai energia, mesma dificuldade. Diz que chegou a ficar 5 dias sem luz em maio, teve um prejuízo enorme. Obrigada, viu, Leila? Só pra gente ver que não é uma exclusividade de São Paulo, né? Esse tipo de coisa. Em Goiás também o contrato foi rompido com a Enel. E entrou uma outra empresa que, segundo os nossos ouvintes goianos, dá tanto problema quanto. Tá vendo? Ela chegou, gente. Finalmente, depois de tanta espera, teve Cristo Redentor sendo vestido de Taylor Swift. A cantora americana começa as apresentações da turnê mais lucrativa da história
história da música do Brasil. Ela faz o primeiro show, é muito grande, né? É. Ela faz o primeiro show hoje à noite no Engenhão. A repórter Mariana Albuquerque está no hotel, onde a artista está instalada em Ipanema, porque é lá que o povo está. Temos Swifters por aí, Mariana, bom dia. Oi, Megali, bom dia a você, a Sheila, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, aqui o movimento está um pouco tímido, tá? Acho que os Swifties, eles estão descansando para a maratona de shows que vem por aí. Então, como você disse, eu tô aqui no hotel, é onde a Taylor tá hospedada, chegou ontem, hotel em Ipanema, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. O que eu observo realmente são algumas grades aqui no hotel e um movimento um pouco tímido. Então, são curiosos, alguns fãs pontuais que estão vindo aqui, mas, gente, onde a movimentação realmente está concentrada e a gente acompanhou e mostrou para vocês ao longo desses últimos dias, é lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, na zona norte do Rio. A gente mostrou que tem gente há 2 meses na fila, inclusive, para o show também da banda mexicana RBD, que já se apresentou. Então é um mix, e aí o povo não pode perder a fila, né? Eles querem garantir um lugar pertinho, então hoje pela manhã a expectativa é que eles vão lá para o Engenhão para já garantirem um lugar na fila. Vamos lembrar, gente, que os portões para quem tem ingresso VIP abrem lá na zona norte do Rio às 3 horas da tarde. Para quem tem ingresso em geral, às 4 horas da tarde, o show da Taylor Swift, dessa The Eras Tour, que junta todos os álbuns da cantora, tem previsão de começar às 7h30 da noite. E aí a gente fala de policiamento também, porque 1.000 agentes vão estar na rua aqui do Rio de Janeiro para garantir a segurança. Só lá no entorno do estádio, 350 policiais militares. O governador Cláudio Castro disse também que o policiamento vai contar. Vai ter um policiamento aéreo também com o uso de helicópteros, e a gente fica aqui nessa expectativa. Aqui no hotel, então, movimentação um pouco tímida, mas lá no Engenhão vocês podem ter a certeza que tem uma fila enorme já se formando, pessoal chegando desde cedo para sustentar aí esse show que ocorre sexta, hoje, sábado e domingo aqui no Rio, mas aí em São Paulo também tem, para os fãs da Taylor que são de São Paulo, 24, 25 e 26 no Allianz Parque, pessoal. Obrigada, Mari. Vamos tocar mais um tiquinho aqui de Taylor, mas temos ouvintes fãs de Rebeldes. Falando aqui no Allianz, o movimento dos Rebeldes é grande, diz a Mércia, nossa ouvinte. Então, já que o Megali pediu, a gente também toca RBD. Todos esses próximos dias assim, Taylor e RBD. Essa variação que a gente tem musical. A Taylor Swift parece a Janis Joplin comparado. Não, é legal, é legal. Só não é da minha geração, não é da minha turma, mas é legal sim. Fórmula 1. A organização do Grande Prêmio de Las Vegas busca alternativas para cumprir com o calendário da prova. O que aconteceu ontem? O treino livre foi suspenso depois que Carlos Sainz bateu a Ferrari na tampa de um bueiro que estava ali no percurso. Que coisa amadora, hein? Esses americanos não sabem fazer corrida, hein? O percurso é circuito de rua, né? Então tem lá o bueiro, tinha um bueiro no meio do caminho, né? E aí pronto. Tem muito que aprender com Interlagos. Que vexame, né? A gente elogiando tanto Las Vegas. Então, o Luiz Fernando Ramos tem os detalhes pra gente. Fala aí, Ico. Início complicado da Fórmula 1 em Las Vegas. O primeiro treino livre teve poucos minutos de duração. Um problema com a tampa de um bueiro causou a interrupção da sessão. E a solução demorou um pouco. A segunda sessão de treinos livres foi postergada, início às 7 horas da manhã do horário de Brasília e, por incrível que pareça, 2 horas da manhã do horário local. Teremos a segunda sessão de treinos livres, que será mais longa, 90 minutos de duração. É a Fórmula 1 fazendo a sua estreia em Las Vegas, nos Estados Unidos. Tá rolando o treino agora, o P2, o Verstappen é o mais rápido por enquanto, seguido pelo Leclerc. É bonito, né? Bonito de ver, mas tá longe de ser uma unanimidade entre os pilotos, esse circuito aí de Las Vegas. Futebol
com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hoje não temos Milton Neves, mas vamos falar da seleção brasileira, que perdeu, hein? Você não acompanhou o jogo até o final ontem, o Brasil perdeu, Colômbia virou para cima do Brasil e perdeu pela primeira vez na história das eliminatórias sul-americanas. Jogadores saíram na frente, a seleção brasileira saiu na frente, 3 minutos do primeiro tempo com o gol do Gabriel Martinelli, mas aí o que aconteceu? Os colombianos começaram a criar mais oportunidade e aí conseguiram a virada com 2 gols de Luiz Dias no segundo tempo, fechando, portanto, o placar em 2-1. Fernando Diniz diz que não tem nenhuma garantia de vitória contra a Argentina, próxima adversária do Brasil na competição, mas vai corrigir algumas coisas, aspectos defensivos, principalmente na seleção brasileira. Fala aí, Diniz. As coisas para corrigir hoje elas são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá. Porque criar é sempre mais difícil do que a gente corrigir os aspectos defensivos. E a gente vai fazer de tudo para corrigir. E provavelmente contra a Argentina, a gente não tem garantia que vai ganhar e que vai perder. E eu falei isso quando ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado é uma coisa que não me interessa muito. Eu acho que a equipe ela vai evoluindo aos poucos. E a tendência da evolução, de você jogar bem, no caso de hoje, corrigir os aspectos defensivos, é que os resultados começam a aparecer e quando aparecer de uma maneira consistente. Ontem, com esse resultado, a seleção brasileira ficou com a 5ª posição na classificação, tem os mesmos 7 pontos, né, que tinha antes, enquanto a Colômbia assumiu a 3ª colocação com 9. Resultados ainda de ontem: Bolívia 2, Peru 0, Venezuela e Equador 0-0, Argentina perdeu para o Uruguai 2-0, Chile e Paraguai ficaram também no 0-0, a Argentina segue liderando as eliminatórias, tem 12 pontos e o Uruguai está em segundo com 10 pontos. Importante, a Bombonera foi interditada ontem, depois da partida entre Argentina e Uruguai, derrota da Argentina, por excesso de público. Né? Colocaram mais gente lá do que poderiam. Enfim, o Boca reclamou, disse que é uma perseguição, que não havia excesso de público, mas o fato é que a Bombonera neste instante está interditada. Adorei interpretações dos nossos ouvintes sobre a fala do Diniz. O que ele quis dizer no final das contas? Vamos perder terça. Eu entendi isso também. Basicamente foi isso, gente.